Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Se puder pôr o PowerPoint para mim. Ele já estava no ponto. Eu estou preparando também uma apresentação da estrutura da nossa igreja para que os irmãos possam conhecer as necessidades, né? Eu sei que tem muitos irmãos aí que querem trabalhar e nos ajudar no ministério, então eu vou estar projetando depois para os irmãos, né, as várias áreas da igreja que a gente quer desenvolver e quais, né, o serviço que nós temos disponível para que você possa saber, né, onde você pode se encaixar e onde você pode nos ajudar dentro desse serviço da igreja. Mas vai ter lugar para todo mundo no trabalho da igreja. Eu acredito que o Senhor vai começar a colocar à disposição no seu coração para trabalhar. Talvez tenha gente que não esteja ajudando e trabalhando porque ainda não sabe como ajudar, aonde ajudar. Então eu estou preparando isso para que fique bem claro, né, fácil das pessoas verem, para que a gente possa melhorar a estrutura da nossa igreja. Né? Os irmãos do louvor, né, já fizeram um apelo hoje aqui, nós estamos buscando gente para trabalhar com o louvor. Né? Muitas vezes tem sido somente o casal, o Alexandre ele às vezes pode estar, às vezes não pode estar com a gente, o Paulo já vai estar se dispondo também a praticar mais a bateria para poder cobrir quando não está. Mas se você tem um talento musical, sabe tocar um instrumento, procura aqui, né, o Samuel e a Luciana, diz qual é o seu talento e vem nos ajudar. Essa semana o Danilo, que esteve com a gente aqui, ele já se dispôs a nos ajudar para estar tocando o teclado. Tem gente que está querendo participar. O irmão que vai nos ajudar aí a arrumar as coisas também gosta de cantar, né, e tocar um violão. Os irmãos me falaram, eu falei, é isso, nós vamos usar as pessoas que estão dispostas, né? Então quem tiver disposição para estar participando do ministério, se dedicar ao trabalho do Senhor, nós queremos utilizar. Se você tem um dom que quer compartilhar conosco, a gente quer utilizar, né, o seu trabalho aqui na igreja. Amém. Filipenses capítulo 4. Oi? Eu sou uma pessoa dessas que realmente gostava de ajudar, mas não sei como. Amém. É a minha profissão de sempre e praticamente a minha profissão agora, não sei qual será o meu dom. Amém. Então, exato. Eu estou aqui, quero ajudar, mas o que eu vou ajudar? Em quê? Isso, é isso mesmo. Às vezes isso acontece. Eu também muitas vezes andei assim. Eu falei, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei se eu posso, se eu devo, onde é que eu faço, o que eu faço. Isso, e eu vou fazer isso. E eu percebi que tem muita gente como o irmão, que está numa situação que quer ajudar, mas não sabe como, né? Então a gente vai explanar isso aqui diante da igreja. Amém. Mas vamos à palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nós temos estudado. Então na última semana eu consegui avançar até o versículo 4, na verdade. Nós estamos vendo aqui um chamado de Paulo para que nós andemos de maneira firme, para que a gente permaneça firme no Senhor, e a gente tem aprendido que para que a gente ande firme no Senhor, a gente precisa desenvolver algumas coisas. Amém, amém. Depois a gente conversa, vamos agora voltar a palavra. Isso. Para que a gente possa desenvolver então a firmeza no Senhor, existe algumas coisas que Ele está nos ensinando aqui nesta passagem, para que a nossa fé, o nosso caminhar, a nossa atitude seja constante, seja estável, seja firme. É interessante como até o mundo hoje gosta, né, e muitas vezes louva pessoas que são firmes nas suas posições. Não é verdade? Aquela pessoa que luta por um sonho, aquela pessoa que agarra uma posição, uma filosofia de vida com muita clareza, com muita força, e ela segue firme, ela permanece, ela luta às vezes contra muitas pessoas, e o mundo, quando olha para isso, vê uma pessoa como essa, mesmo não sendo uma pessoa crente, o mundo, né, que não conhece o Senhor, quando ele olha para uma pessoa que tem essa fibra, essa garra, essa firmeza, essa constância, o mundo louva esse tipo de pessoa.
Não é verdade? A gente vê pessoas que estão lutando pelas coisas erradas, às vezes, investindo o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida em coisas que são passageiras, mas ainda assim o mundo, quando vê a persistência, a consistência, a firmeza de uma pessoa, essa pessoa ela recebe louvor, ela recebe gratidão. Há muitos empresários, homens de negócio, quando eles encontram um empregado que é firme, um empregado que é constante, um empregado que luta com muita força, mesmo passando por cima dos outros, quando ele vê essa qualidade, ele valoriza essa qualidade e faz desse homem um dos líderes da empresa, porque nos negócios ele não está muitas vezes preocupado com ética, ele está preocupado com lucro, e quem tem firmeza, quem tem constância, consegue colher o fruto do seu trabalho, vamos dizer assim, mesmo que seja algo errado. E o mundo ele preza estas coisas, e nós como crentes devemos prezar estas coisas também, mas no nosso caso nós não vamos louvar e prezar as pessoas que estão fazendo estas coisas a todo custo e fora da verdade de Deus. Mas Paulo aqui, quando faz esse chamado aqui no versículo 1, permaneceis firmes no Senhor, ele está dizendo que nós como crentes temos que desenvolver essa qualidade. O mundo, algumas dessas pessoas se destacam desta maneira, mas na igreja não pode ser só um atributo de alguns. Não pode ser só a característica de o líder da igreja, daquele que serve de uma posição dentro da igreja. Não, essa firmeza, esse caráter, essa constância, ela precisa acontecer na vida de todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós agora, quando aceitamos andar com Jesus, nós entramos num caminho que está indo de encontro, está indo contra a corrente que o mundo está andando. Não é à toa que o símbolo do cristianismo é o peixinho. Não sei se você sabia, mas por que é um peixe o símbolo do cristianismo? Porque peixe sempre nada contra a corrente. A corrente anda para um lado, o peixe vai para o outro, porque é assim que ele anda. Por isso que o cristianismo teve como símbolo, não foi por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. E tem gente que vai lá, foi por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Então o pão também tinha que ser o símbolo da igreja, mas foi porque o quê? O andar com Deus é andar contra o mundo, contra o caminho que o mundo está tomando, onde a multidão está seguindo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de descer a escadaria ou entrar aqui numa estação de trem, quando chega vários trens, todo mundo está saindo. Você já teve essa oportunidade? Todo dia, Quem mora em Nova York vive isso todo dia. Você fica assim, meu Deus, dá vontade de você virar as costas e correr para um lado, porque você está sozinho, assim, só está você. De repente vem aquele mundo de gente assim, você fala, como é que eu passo? Se você estiver atrasado, então você fala, perdi o trem. Já aconteceu isso, Cláudio? Sabe, aquele mundo de gente, e a gente se sente acuado, a gente se sente às vezes amedrontado diante daquela situação. Esses dias estava vendo no YouTube, eu não entro muito, até deixa eu avisar os irmãos aqui que essa semana meu irmão Gessi mandou um recado para mim no WhatsApp. Olha, eu não uso o WhatsApp, eu entro uma vez por mês, eu não uso Facebook com frequência. Então lá para mim não é lugar da gente se comunicar, de mandar recado, porque eu não vou ver, eu só vou saber daqui 2 meses que você mandou um recado. Se quiser mandar um recado, manda no telefone celular ou manda para a Priscila, aí ela me avisa, tá? Mas de vez em quando eu entro. E outro dia eu entrei no Facebook, eu estava com a Ana Laura vendo algumas coisas e a gente viu uma dessas pegadinhas, você já deve ter visto também, que a pessoa vem andando assim, de repente vê um grupo de pessoas grande atrás e todo mundo começa a correr em direção dela. Aquela pessoa, ela para, ela não sabe se ela corre, se ela faz, e aí vinha todo mundo, quando chegava em volta dela, pegava ela, jogava ela para cima, depois punha no chão de novo e corria. Aí aquela pessoa ficava ali, não sabia o que estava fazendo, de repente aquela multidão virava, corria de volta para o lado dela, ixi, aí eu não esperava, ela saía correndo. E é assim, e a gente como crente, às vezes não, com frequência, a gente vai viver situações assim na nossa vida cristã. Tem hora que parece que você é o único que está indo numa direção, e todo mundo está indo numa direção contrária. Homens de Deus na Bíblia se sentiram assim. Elias entrou em crise,
Porque chegou um momento em que ele achou que só ele é que estava ouvindo a Deus. E Deus teve que ir lá dar uma coça nele, uma conversa nele, para dizer, não é só você, tem o meu remanescente. Então, quando a gente anda com Deus, às vezes a gente vai se sentir sozinho. A gente vai se sentir como se fôssemos os únicos indo numa direção, os únicos que estamos buscando Ele de verdade. Mas esse sentimento precisa passar, porque o Senhor deixa claro que nós vivemos num corpo. O fato de nós nos tornarmos um em Cristo, muitas vezes, faz com que a gente pense que nós somos um indivíduo, uma única pessoa no corpo de Cristo. Mas essa não é verdade. E é por isso que Paulo está dizendo, fique firme, fique firme. E hoje eu quero dar ênfase no versículo 5 que está aqui. Eu tenho lido todas as vezes do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler novamente, mas eu quero que a gente enfatize hoje o versículo 5. Depois que eu preparei essa palavra, eu falei, eu não vou sair do versículo 5 hoje. Então eu não vou nem mais para frente, porque eu não vou dar conta no nosso tempo. Então eu quero só ler dentro do contexto. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria, coroa, permanecei assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Você pode ver esse versículo 5 comigo? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor continue usando as nossas vidas aqui, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada neste lugar, Deus Pai. Uma palavra que é viva, uma palavra que é verdadeira, uma palavra, Senhor, Pai querido, que traz vida e salvação. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença, para que Teu Espírito nos ensine, para que Ele se mova no meio da Tua congregação e a gente possa aprender uns com os outros, para que a gente possa aprender de Ti, da Tua palavra nesta manhã, Deus Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como eu disse, eu vou dar ênfase hoje no versículo 5, mas os versículos que nós já lemos, do versículo 1 ao versículo 4, nós aprendemos que para que a gente ande com firmeza no Senhor, nós precisamos, então, ter harmonia nos nossos relacionamentos, resolver os nossos problemas, como a gente viu ali que havia no meio da congregação. Era importante que a gente pudesse resolver estas coisas. Nós também aprendemos que nós temos que viver com alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que vem do gozo de nós estarmos no Senhor, ou seja, uma alegria que vem do Senhor e não depende do meu irmão, não depende da situação que eu vivo, porque se dependesse disso, a gente aprendeu aqui que havia momento onde a gente não ia poder se alegrar, a gente não ia poder viver com regozijo, e foi uma ordem que Deus deu para a gente aqui. Ele diz, regozijai-vos, ele manda o povo dele se alegrar, e foi esse o ponto que eu trouxe na semana que passou. Um crente precisa viver com alegria no seu coração, e alegria não quer dizer que você está sempre sorrindo.
Porque eu posso estar alegre, posso não estar sorrindo, eu posso estar com alegria no meu coração e ao mesmo tempo triste por causa de uma situação. Mas como que isso funciona? Isso traz o que nós vamos ver agora, moderação, porque às vezes eu recebo uma má notícia, às vezes acontece algumas coisas que me traz tristeza no coração, às vezes eu perco uma pessoa que eu amo muito, às vezes eu perco o trabalho, às vezes eu entro em uma situação onde aquela situação me causa tristeza, dor, tribulação, mas a minha alegria não está condicionada a essa situação, porque eu sei que existe um Senhor que habita comigo e cuida de mim. Amém. Então, diante do vale da morte, eu posso passar com tranquilidade, sabendo que se aquilo está acontecendo, não é para a minha desgraça, não é para a minha destruição, não é para o meu fim, mas para que eu seja abençoado por Deus, porque Ele diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que até quando está ruim, está bom. Você está entendendo? É um paradoxo, é uma coisa até estranha, mas como é que é isso? Está ruim, está bom? Porque com Deus tudo está bom. Amém. A gente cantava aquela música, que quem está com Jesus no barco, quem lembra dessa música? Tudo vai bem. Quem solta o cabo da nau, não tem? Como é que é? Solta o cabo da nau, não temos nas mãos, e alegra com fé em Jesus. Olha aí, fé em Jesus, por quê? O que é? Porque tem hora que a gente está dentro do... A nau era um barco, se você não entende o que é a nau era um barco, e o barco ele era empurrado pelo vento. E tem hora que o vento ele parava de soprar, e se você caísse numa correnteza, você podia ficar ali com a mão no leme, virando para onde você quisesse, que quem ia levar o barco era a correnteza e não o leme. E tem hora que a nossa vida cai em umas correntes em que a gente fala, e agora o que eu faço? Eu não sei para onde eu vou. E aí é que essa música diz, solta o cabo na mão, sabe por quê? Porque tem hora que eu não posso, mas o Deus que me ama pode, porque Ele é o Deus do impossível. E aí Ele vai tomar conta da direção do barco. A gente pensa que é a correnteza que está levando a nossa vida, é a correnteza que está levando o nosso barco. Mas se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu sei que o destino está nas mãos dEle. Amém. E é diante disso que agora Paulo está dizendo, ande com moderação, ou seja, como eu coloquei, cadê o PowerPoint? Sumiu aqui? Você não achou não? Já estava aberto. Não condiz com o texto. Firmeza espiritual gera moderação. É o penúltimo slide. É o penúltimo slide. Só tem 2 slides. Pode passar. Isso, próximo. Isso aí. E esse é o título da mensagem do dia de hoje. Firmeza espiritual requer moderação. Então, aqui no versículo 5 diz, novamente eu repito, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Este versículo é um versículo que aparentemente parece ser bem simples, mas é um daqueles versículos da Bíblia que gera uma quantidade de comentário, de estudo enorme. Se você já teve a oportunidade de pegar um comentário bíblico, você vê que às vezes você vai, o comentário normalmente vai de versículo em versículo, e alguns versículos o comentarista ali escreve 3, 4 linhas, mas tem versículo que dá 3 ou 4 páginas. Alguém já leu algum comentário bíblico? Já leu? E às vezes isso acontece, você pega ali um versículo e aquele versículo gera 4 páginas, 5 páginas, e o versículo seguinte você pega e gera 3 linhas, aí você fala assim, mas por quê? Esse é um desses versículos que geram páginas, porque existe uma riqueza muito grande nesse versículo daquilo que está sendo falado aqui, e às vezes isso gera alguma confusão. Eu quero começar o versículo de trás para frente, onde ele diz, perto está o Senhor. Durante a história da igreja, muita gente assumiu que esse versículo, quando a palavra diz perto está o Senhor, estava falando da volta de Jesus Cristo, estava falando da proximidade
da vinda de Jesus Cristo. Mas a própria história mostrou que, quando Paulo escreveu isso, ele não estava fazendo uma referência à volta de Jesus Cristo. Ele estava fazendo uma referência à proximidade de Jesus à minha vida. Ou seja, o fato de Jesus habitar em mim e em você. Então, quando ele agora declara que nós devemos viver de uma maneira, que nós temos que ter um tipo de conduta, ele diz que isso precisa acontecer porque o Senhor está onde? Perto de mim. Aliás, tão perto que ele não está só ao meu lado. Ele não está só sobre mim. Ele não está só por baixo de mim. Ele está em mim, habitando através do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele diz aqui que perto está o Senhor. Quando eu entendo que ele está tão próximo de mim, a minha atitude precisa ser diferente. Hoje na escola dominical, nós estávamos falando a respeito do amor de Deus, né? O irmão Wagner estava dando aula, e quando a gente fala do amor de Deus, né, gera, né, uma série de perguntas, de atitudes. Como é que eu faço quando alguém me pede uma ajuda, uma esmola? Eu dou, eu não dou? E a gente está falando, né, de uma série de coisas a demonstrar, mas um dos pontos mais importantes que ele tocou aqui na escola, hoje dominical, a respeito do amor, é o fato de Deus estar perto de nós. De nós podermos sentir o amor dele na nossa vida. De nós sabermos que, independente da nossa condição, independente da nossa posição, o Senhor nos ama. O Senhor tem amor pela minha vida. O Senhor, ele quer andar em todo momento perto de mim. A gente tem aquela ideia de que quando a gente anda com Jesus, e a gente andando com Jesus, no momento da nossa vida de fraqueza, a gente decide fazer a nossa vontade, quando ela é totalmente contrária à vontade de Deus, a gente acha que Deus então vai nos abandonar, ele vai sair, e ele vai falar assim, não, aqui eu não vou, vai você. Muitas vezes é assim que a gente pensa. A gente às vezes até quando o Espírito Santo contrista no nosso coração, porque a palavra de Deus diz isso, que o Espírito Santo às vezes ele contrista o nosso coração quando a gente está tomando uma atitude pecaminosa de maneira consciente, né? A gente até se sente abandonado, a gente até às vezes pensa que o Senhor está falando, olha, se você vai fazer isso, então vai, porque eu não vou contigo. A gente pode até pensar e sentir dessa maneira, mas a realidade da palavra de Deus ela é diferente, porque uma vez que o Senhor habita comigo, Ele jamais me abandona. Mesmo quando eu conscientemente entro numa atitude de pecado, o Senhor ali está, pertinho. E é importantíssimo que Ele mostre esse amor dEle neste momento em que Ele está perto de mim. Porque se Ele não estivesse mais ali comigo, se Ele não estivesse mais ali comigo, não haveria esperança para mim, não haveria volta, não haveria oportunidade de eu, diante daquela situação, encontrar arrependimento no meu coração e andar com o meu Senhor. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas conheceu a Cristo, mas nunca andou com Cristo perto do coração. E quando ele teve uma atitude pecaminosa, quando ele trai Jesus, ele tentou buscar arrependimento, a palavra de Deus diz. Mas a palavra diz que ele não foi capaz de encontrar, porque o Senhor não estava perto. Mas hoje, eu e você temos um Senhor que anda perto. Independente do que eu faço, do que eu penso, se Ele entrou na minha vida e me salvou, perto está o Senhor. E graças a Deus por isso, porque se perto Ele está, eu sei que a misericórdia dEle vai me alcançar. Se você tem alguma dúvida disso, você vai lá na primeira carta de João, leia a primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, onde ele deixa bem claro que Ele não quer que o homem ande em trevas. Mas ele diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando em trevas. E dizendo que Jesus é mentiroso. E ele diz, mas isso não é desculpa para que você ande no pecado. Pelo fato de ele estar perto de mim, quando eu caio, eu posso estender as mãos e pedir socorro. Foi o que aconteceu com Pedro. Estava andando sobre as águas,
né? Confiando na palavra de Deus. Creu em Jesus, creu na palavra de Jesus. Mas chegou um momento em que as circunstâncias falaram mais alto do que a voz de Jesus naquele momento. E isso nunca aconteceu com você, meu irmão? Hein? Alguém aqui nunca passou por isso? Nunca. Ah, já passou? A minha pergunta é, alguém aqui nunca passou por essa situação? Que Deus manda e você começa, de repente as circunstâncias falam um pouco mais alto e você esquece da voz de Jesus e vai atrás das circunstâncias. Aqui nunca ninguém fez isso, não é verdade? Só Pedro fez isso, né? Ninguém de nós nunca fez isso. E a minha pergunta é, quando Pedro pecou, porque a palavra de Deus diz que tudo que eu faço sem fé é... Então Pedro pecou quando ele afundou? Porque ele deixou de crer em quem? Na palavra que Jesus deu. Anda sobre as águas. Ele deixou de crer. Ele pecou. Olha aí. Aí você fala assim, ah não, então estava no pecado. Se Jesus voltasse, eu não ia para o céu. Meu irmão, ele estava ali, perto. Porque agora Pedro pertencia a Jesus. E na hora que Pedro afundou, ele teve que de novo olhar para cima. E aí ele pôde lembrar que perto estava Jesus. E aí ele falou a mão, estendeu e... Perto está o Senhor. E se perto está o Senhor, então agora eu preciso viver de uma maneira diferente. Viver com firmeza. Se eu sei que Ele está perto, eu posso andar firme. E se eu ando firme, a minha atitude vai refletir o que Ele está dizendo agora. Moderação. E essa moderação precisa ser conhecida de todos os homens. Essa é uma outra palavra na Bíblia que gera também uma série de estudo. A palavra grega aqui é epeikes. Essa palavra epeikes, ela é uma emenda de várias preposições, né, e outras raízes, que leva a gente a ter uma série de significados. Na nossa Bíblia, em português, ela é mais traduzida como moderação. Alguém tem alguma tradução diferente? Alguém tem uma tradução diferente no versículo 5? A palavra moderação, o que é a sua? Equidade. Equidade. Outra. Equidade. Alguma outra versão diferente? E no espanhol, como está? Equilíbrio. Andar com moderação, com equidade, com equilíbrio. Em espanhol, como está? 4:5. Filipenses 4:5. Em inglês está forbearing spirit, ou seja, um espírito de doação. Como está em espanhol? Filipenses 4. Quem está em espanhol? Cadê os hispanos da igreja hoje? Gentileza. Gentileza, estou falando aí. Olha para você ver, em cada língua foi traduzida de uma maneira diferente, e mesmo na nossa língua a gente tem aqui traduções diferentes. Por quê? Porque essa palavra aqui é uma palavra difícil de traduzir, é uma palavra que tem muitos significados. Quando eu traduzo a Bíblia, eu tenho que escolher uma palavra, eu não posso escrever todas as palavras, mas quando eu encontro uma palavra assim na Bíblia, essa palavra tem alguma coisa para me ensinar. E hoje nós vamos aprender com essa palavra. Eu queria passar o slide aí. Isso. A primeira palavra, então, que a gente encontra aí nas nossas traduções é moderação, é equilíbrio. O que moderação fala para a gente? Fala isso, de equilíbrio, de equilibrado. Ou seja, a palavra está dizendo que o crente que está firme no Senhor, que é maduro no Senhor, ele precisa mostrar equilíbrio no seu viver para todas as pessoas. E hoje, por que na escola dominical nós comentamos, muita gente às vezes não quer ouvir o Evangelho por causa do mau testemunho da igreja. Por que as pessoas não querem ouvir? Por causa do mau testemunho? Porque as pessoas estão vivendo de maneira desequilibrada no Evangelho. Aonde eu tenho que ter equilíbrio? Em todas as áreas da minha vida. Quando eu estou desequilibrado financeiramente, eu dou um mau testemunho da firmeza espiritual. Quando eu estou desequilibrado no meu relacionamento familiar, eu estou dando um mau testemunho da palavra de Deus. Quando eu estou desequilibrado nas minhas ações, nas minhas palavras, na minha maneira de agir, eu estou dando um mau testemunho da espiritualidade, da vida de Jesus que está na minha vida. Por quê? Porque a vida de Jesus produz em mim moderação.
moderação e equilíbrio. Então eu consigo, com moderação e equilíbrio, controlar as minhas finanças. Vai acontecer problema nas finanças? Vai. Tem hora que você não pode controlar. Mas até aquilo que você não pode controlar, pode agir sob moderação. Porque um dia eu posso ter e viver de uma maneira segundo aquilo que eu tenho. Viver sem equilíbrio é viver além daquilo que eu tenho. E tem hora que de uma hora para outra, aquela fonte pode ser cortada e eu posso não ter mais quase nada daquilo que eu tinha antes. Então, a moderação precisa continuar. Ou seja, o que é a moderação? Agora eu não posso viver como eu vivia antes. Eu tenho que viver com o que eu tenho agora. Ou seja, a moderação, ela é gerada na minha vida. Cristo gera em mim uma maneira moderada. Eu sou capaz de viver na abundância e sou capaz de viver bem onde falta. Eu sou capaz de viver no muito, eu sou capaz de viver bem no pouco. Eu consigo viver com moderação em todas as áreas da minha vida. Eu consigo, quando for confrontado por alguém, ou por um irmão, ou por alguém da minha família, responder com moderação, e não com ódio, raiva e vingança. Mas isso acontece quando eu estou firme no Senhor. Muitas vezes eu estou firme naquilo que eu entendo. Tem muito crente que está vivendo firme naquilo que ele aprendeu no seminário. Aí vai ter dificuldade. Tem muita gente que está vivendo com firmeza naquilo que o pastor andou pregando. Mas a nossa firmeza não está nestas coisas. A nossa firmeza tem que estar no Senhor. Porque o Senhor, como ele disse aqui mais adiante nos versículos, que ele traz para nós uma paz que excede todo o quê? Então não é por razão que eu ando com moderação. Então andar com moderação é algo espiritual. E só quem tem maturidade espiritual pode demonstrar isso. Então talvez você não traz. Aí, pastor, então hoje mexeu comigo. Né? Fica tranquilo que não mexeu só com você não. Então, o que isso acabou de revelar para nós agora é que nós temos muito que crescer. Você já agiu sem moderação? Não. Eu tenho certeza. Então nós estamos precisando crescer. Então eu acredito que o Senhor está falando com uma igreja dele aqui. Mas este é o alvo. É o que Paulo disse no capítulo 3. Os meus olhos fixos no alvo, eu corro para ele. Ele diz, não que eu tenha alcançado. E hoje você pode agora sentir um pouco aliviado. Você fala, poxa, pastor, então o negócio está feio. Não, estava feio do lado de Paulo também. Ele escreveu isso aqui, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, diz, não que eu tenha alcançado, mas eu creio, eu continuo firme no caminho, seguindo com os meus olhos fitos no alto. Amém. Mas essa não é a única palavra que traduz, pode passar. A outra palavra, né, que traduz isso aqui é tolerância. E hoje essa palavra tolerância ela tem sido usada num contexto mundano. Por quê? Porque hoje, né, a gente até mais cedo falando, né, das religiões, né, a Maglista citou da nova era, né, na visão do mundo, tolerância é a gente aceitar tudo e todos. E tolerância não significa aceitar tudo e todos. Tolerância, ela vai além de aceitar tudo em todos. A tolerância é a gente não insistir, né, naqueles pontozinhos, naquelas vírgulazinhas, naquelas letrinhas da lei. É isso que o dicionário ensina. Que a tolerância é a gente não se agarrar de uma maneira tão dura a uma lei que a gente se torna completamente, vamos dizer assim, inumano. A gente deixa de ser humano. É verdade que existe uma lei que precisa ser obedecida. Deus tem uma lei que é vida para nós e precisa ser obedecida. Mas a gente não pode agir diante da lei sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nenhuma compaixão. Porque quando a gente faz isso, nós nos tornamos pessoas intolerantes. A irmã Ana depois
me procurou depois do culto, ela falou, pastor, eu queria que o senhor pudesse um dia aí explicar melhor por que há tantas denominações, porque uma igreja batista, a outra presbiteriana, a outra pentecostal. Você já teve essa questão? Né? Já teve? Né? Por quê? Porque a gente é todo mundo de Cristo, né? Por que tem isso? Por que a gente dá nome? Eu falei, cara, fique tranquilo, numa outra escola dominical eu vou poder dar uma aula. Então, se você quiser saber, você vai ter que vir na escola dominical. Tem muita gente querendo saber, vai ter que vir na escola dominical. Eu não vou pregar a respeito disso, mas eu ensino na escola dominical. Tá vendo? Tá vendo? É o Espírito que está falando com a gente aqui hoje. Mas e muitas vezes a gente pensa que tolerância é não haver nenhum tipo de denominação ou de separação. Que tolerância é a gente poder, por que não todo mundo andar junto? Esse é o pensamento do mundo. Porque o mundo, Satanás, quer trazer todas as coisas para um lugar só, para ele mesmo. Ele quer unificar as religiões, e ele diz isso, que esse é um dos sinais do fim dos tempos. Ele quer que todas as religiões andem juntas, que todas as pessoas andem juntas, ou seja, existe uma máscara de amor por trás de tudo isso, porque toda esta tolerância do mundo, na verdade, não é nenhuma tolerância, é um ato maligno de Satanás, para que as pessoas se afastem do Deus verdadeiro e se entreguem ao falso Deus, Satanás, e com ele habitam o inferno. Então, Deus, ele diz que uma das suas características é ser santo, e a palavra santo significa ser separado. Então, santidade requer separação. Então, quando eu tenho que me separar de alguém ou de alguma coisa, muitas vezes eu posso ser visto como intolerante. Mas não é assim. Não é assim. Tolerar não significa aceitar todas as coisas. Tolerar significa aceitar aquilo que é verdadeiro. Tolerar não é crer em todas as coisas. Tolerar é agir com amor com aqueles que ainda não creem na verdade. Por exemplo, hoje a gente olha nas televisões e a gente vê nas clínicas de abortos, que é contrário à palavra de Deus, né? As pessoas que estão fazendo casamentos homossexuais, e aí a gente vê lá, né, crentes que estão lá com as suas placas, né? Nós odiamos as pessoas que fazem isso, né? São pessoas que estão agindo não no amor, mas no ódio. Então, como é que eu não tolero esse pecado, mas ainda ajo com amor? Esta é a verdadeira tolerância que nós precisamos desenvolver. E isso só pode acontecer se houver o quê? Moderação e equilíbrio. Tem muito crente vivendo de uma maneira desequilibrada e produzindo mais ódio do que reconciliação. E é interessante que lá em 2 Coríntios capítulo 5, se não me engano, versículo 13, ele diz que nós, crentes, fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não é 5:13, é 13:5. Né? Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Ou seja, eu e você temos um ministério, temos um serviço que nós temos que realizar. E o serviço é o de reconciliar as pessoas com quem? Com Deus, com Cristo Jesus. E para isso eu preciso amar aquela vida que está em pecado. Hoje na escola dominical, o irmão ele falava a respeito disso, Wagner, né, onde ele diz, eu não posso olhar para o estado daquela pessoa, eu preciso olhar para o feitio daquela pessoa. Não foi com essas palavras que ele disse, isso sou eu que estou dizendo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando eu olho uma pessoa que está no pecado, por exemplo, hoje, da homossexualidade, eu olho para aquela pessoa e digo, aquele homem ou aquela mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nele há uma porção de Deus. E o que eu preciso fazer como crente é trazer essa pessoa de volta a esse Senhor. Porque se ela chegar e encontrar o Senhor, ela vai deixar o pecado que afasta ela de Deus. Por isso que eu sou um reconciliador. Mas hoje a gente levanta uma bandeira e fala, queima ele! Mata!
tolerância não está em concordar com o que estão fazendo, mas em amá-lo, porque foram criados à imagem e semelhança, como eu e você fomos criados. Porque se Deus fosse como nós fôssemos, intolerantes, onde nós estaríamos? Vou ler uma passagem que o irmão Wagner leu de manhã também, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10, onde ele vai mostrar isso para a gente, onde ele fala do amor de Deus, onde ele fala da tolerância dele. Esse capítulo de Romanos 5, né, do versículo 1 ao 10, ele mostra exatamente essa tolerância que Deus teve conosco. No versículo 1 ele diz: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Olha aqui a palavra de novo. Na qual estamos o quê? Firmes, e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um injusto. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor conosco, em que quando éramos ainda pecadores, que Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que é prova de tolerância maior do que essa aqui da palavra de Deus? Onde ele disse que nós éramos fracos, onde nós éramos ímpios, onde nós éramos inimigos de Deus. E ele dá prova do amor dele, que nessa condição ele vem e ele morre pelo meu pecado, para que se eu cresça no nome dele, eu recebesse a vida. Isso é prova de tolerância. Então, quem somos nós para determinar o fim de um homem? Por isso que a palavra diz para que a gente não julgue. A palavra ali estava dizendo para que a gente não realize julgamento das situações, do fruto. Não, estava falando desse tipo de julgamento, porque hoje e naquele tempo havia muito crente já condenando. Ele olhava para um homem e falava: aquele ali é um adúltero. Não, o lugar dele é o inferno. A gente sabe que o lugar do adúltero é o inferno, mas eu não posso condenar aquele homem. Aquele homem tem esperança em Cristo Jesus, e ele pode receber a mesma graça e a mesma misericórdia que eu recebi quando eu estava no meu pecado. E é por isso que eu tenho que amar aquela pessoa e investir o meu tempo, né, a pregação do Evangelho, o meu amor, para que ele também possa alcançar essa misericórdia. Agora, ele crê ou ele não crê, não depende de mim. Mas isso não é justificativo para que eu seja intolerante. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a vossa tolerância seja conhecida diante de todos os homens. Diante de Deus é fácil a gente mostrar essas coisas. Difícil é mostrar diante dos homens. É o que a passagem diz aqui para a gente. Outra, pode passar, por favor. Contentamento, ponto 3 ali. Aqui agora ele vai falar, né, essa palavra significa contentamento. Então equilíbrio é contentamento, né? Essa palavra significa contentamento, né? Então aqui o que ele está querendo dizer é: deixe o seu contentamento ser conhecido de quem? Todos os homens. Volta lá para o versículo, gente. Deixe a sua moderação ser o que? Conhecida de todos os homens. Deixe a sua tolerância ser conhecida de todos os homens. Deixe o seu contentamento ser conhecido de todos os homens. Contentamento, querida, é estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Amém. Isso é contentamento. É você estar feliz com aquilo que você tem. Contentamento é você se satisfazer no Senhor.
com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E hoje a gente anda, né, de uma maneira totalmente mundana, insatisfeito. É só sair. Né? Qual é o número do iPhone que nós estamos agora? Nem sei mais. É 6? É só sair o 7 e a gente começa a ver, né, a insatisfação no meio dos crentes. Qual é que eu tenho? 4? Eu tenho 4 aí. Né? Eu estou atrasado. Né? Tem gente que nem o iPhone tem ainda. Né? Eu só tenho porque eu ganhei. Se fosse para me comprar, eu também ficava com aquele de abrir e fechar, que era o que eu tinha. Porque para mim já me satisfaz. Porque para mim a necessidade de falar com o irmão, de ligar para alguém, é uma necessidade que satisfaz. O que eu preciso é falar com alguém. Se o telefone funcionar, está bem. Mas hoje, né? Hoje sai a notícia no jornal, vai lançar o 7. Aí você acabou de comprar o 6. Aí já começa a população na sua mão. E agora? E aí, a indústria sabe dessa nossa insatisfação. E é por isso que ela nunca... Você acha que ela já não tem lá pronto, já por 10 ou 11? Mas ela não vai soltar outra resposta. Ela vai devagarinho. Ela chegou muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. Na ciência, na oportunidade, a tecnologia. Mas financeiramente não vale a pena lançar aquilo que eles têm de melhor. Vamos devagarinho, porque eu vendo um hoje. Aí daqui a pouco eu lanço uma outra propaganda e crio em você um outro desejo, uma outra necessidade. Aí você fala, não, agora isso já não serve mais. E eles começam a fazer com que as coisas realmente não funcionem. É que quem tem computador antigo aqui sabe, né? Hoje você pega um programa novo, não serve no velho. Você tem que ter um novo, senão não funciona. Esses dias eu comprei um programa, né, que é para ajudar meu filho na leitura, né? Porque ele tem dificuldade. Existe um programa de computador. Eu fui instalar no computador e falou, seu computador é muito novo para esse programa. O programa é velho, né? Porque né, não atualizaram o programa que ele precisa, mas o computador já foi tão à frente que agora eu não posso usar o programa que eu comprei. Agora estou precisando de um computador velho. Se alguém tiver. Né? Você quer trocar com o meu? Quer trocar com o meu? Para poder ele poder fazer o programa dele. Não funciona. Você me dá um novo. Nem os cabos, Nem os cabos, mas né, você tem aquele negocinho lá de carregar o telefone, vem o próximo, não serve no outro. Porque é lógico, todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Quem perde é a gente. Nós que estamos sendo deixados levar, e infelizmente a gente começa a viver isso de uma maneira espiritual também. Como que é isso, pastor? Tem um demônio entrando na minha vida? Não, não é isso não. Não tem um demônio entrando na sua vida não. Mas a gente começa a viver com Deus esse mesmo tipo de relacionamento. Aí você começa assim, Senhor, nossa, eu só precisava que o Senhor tivesse misericórdia.